Irmãos, os irmãos já sabem, a gente sempre fala aqui no começo das mensagens, que esse mês, na realidade começou no mês passado, nós estamos refletindo sobre o tema uma igreja relevante. E até aqui, tanto eu quanto o pastor Cício, temos feito uma caminhada no sentido de expor biblicamente características ou princípios, de uma igreja relevante, assim como o tema sugere. Se você por alguma razão não conseguiu assistir alguma das mensagens, eu te sugiro veemente que depois você procure lá no nosso canal no YouTube. Todas as mensagens estão lá registradas, gravadas. Lá você vai poder conferir a série por completo. Inclusive, não só essas séries que nós temos feito aqui durante os cultos de quarta, mas todas as mensagens do pastor Flávio, do pastor Adorian e de outros irmãos que têm sido instrumentos de Deus para trazer a mensagem para nós. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as marcas de uma igreja relevante. E para isso nós vamos tomar como base, como ponto de partida, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 23 até o verso 25. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra, que seja o Senhor dando discernimento, dando entendimento, e que cada um de nós, tanto aqueles que estão aqui nessa noite presencialmente e aqueles que estão nos assistindo através da internet, possam ser abençoados e alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para quem não sabe, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com o intuito de exortar judeus que haviam se convertido ao cristianismo a não retornarem ao judaísmo. E naquele período havia um sério risco disso acontecer. Por quê? No primeiro século, quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele era hostilizado de várias formas. Em primeiro lugar, ele era hostilizado por sua família. Inclusive era comum homens que se convertiam ao cristianismo serem abandonados por suas esposas. Eles eram também, em segundo lugar, expulsos e proibidos de frequentar as sinagogas. Em terceiro lugar, era muito comum também eles perderem o seu emprego, principalmente quando eles trabalhavam para algum judeu que não era convertido ao cristianismo. Ou seja, os judeus foram os primeiros a perseguir os cristãos. E na sequência veio depois a perseguição também do Império Romano. Então, um judeu se tornar cristão naquela época era muito, muito arriscado. Por quê? Porque além da discriminação e da perda do emprego, como nós já falamos, já comentamos aqui, ele podia ser vítima de ameaças, de prisões, tortura, em alguns casos até da morte, como foi o caso de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo que morreu apedrejado. Por isso, a intenção do autor da carta aos Hebreus aqui é enfatizar ao seu público-alvo, o público a que ele se direcionava, ele queria falar sobre a superioridade de Jesus Cristo com relação à antiga aliança revelada no Antigo Testamento. A ideia era o seguinte: não voltem, porque tudo que Cristo fez é infinitamente superior a tudo que veio antes de mim. No caso, se referindo a Jesus Cristo, E a ideia dele, do autor aos Hebreus, era encorajar os crentes a ficarem firmes na fé. E também apontar para a obra de Cristo como a consumação de todos os sacrifícios realizados na aliança antiga. E é exatamente o que ele vai fazer dos capítulos 1 ao capítulo 9. Se você voltar, se você está com a Bíblia impressa aí, ou até mesmo no aplicativo, você vai perceber que do capítulo 1 ao 9 é o que ele faz. Então ele fala de várias coisas que aconteceram antes de Cristo, e de modo muito eloquente, de modo muito didático, ele enfatiza então a supremacia de Cristo, por exemplo, em relação aos profetas, em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Josué, a Arão e tudo o que antecedeu Jesus. Aí a partir do capítulo 10, então, ele começa a trazer algumas exortações práticas com base em tudo aquilo que ele falou nos capítulos anteriores. E nesse trecho que nós acabamos de ler, ele aponta para algumas marcas que uma igreja precisa ter para ser uma igreja relevante. E a primeira marca que eu quero refletir com os irmãos nessa noite
é a confessionalidade. Uma igreja relevante é uma igreja confessional. O verso 23 vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja bem, o autor da carta aos Hebreus, ele inicia dizendo que devemos guardar firme a confissão da nossa esperança. A palavra usada no grego aqui no original para firme, quando ele diz guardemos firme, tem o sentido de tomar posse, de manter seguro, de proteger, né? A NVI, como a gente viu na primeira leitura, inclusive traduz esse trecho como: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, uma igreja relevante retém a sua confissão de maneira inabalável, não se abala. É uma igreja confessional. Mas até aqui talvez você me pergunte: mas o que significa exatamente ser uma igreja confessional? E eu te respondo: ser confessional tem a ver com a manifestação da nossa fé de forma pública. Ou seja, é o que declaramos crer publicamente, mas não apenas com palavras, mas também com as nossas ações, com as nossas atitudes. Ou seja, é quando a nossa vida demonstra aquilo que nós cremos. É quando os nossos atos estão, vou usar uma expressão musical aqui, afinados com o nosso discurso. E assim, não tem coisa pior do que tocar com um instrumento desafinado, né? Eu não sei se os irmãos sabem, o violão, a guitarra, o contrabaixo, instrumentos de corda, quando você vai afinar, existe uma relação intervalar entre uma corda e outra. Que quando o instrumento não está afinado, a coisa não funciona. Então é mais ou menos nesse sentido, quando eu digo que nós como cristãos temos que ter uma vida onde os nossos atos estão afinados com o nosso discurso. Não pode haver um descompasso, não pode haver essa desafinação. Francisco de Assis certa vez disse: prega o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Aqui ele não quis dizer que nós não devemos pregar usando palavras, afinal, nós cremos num Deus que se revelou a nós através de um texto escrito. O nosso Deus se revelou a nós através de palavras, através de um livro. Então, não é que Francisco de Assis aqui, quando ele comenta isso, ele está indo contra isso. O que ele quis enfatizar é que o nosso comportamento, ele revela muito mais do que aquilo que nós dissemos. Às vezes a gente fala uma coisa, mas faz outra. Às vezes a gente afirma uma coisa, mas o nosso comportamento está dizendo outra coisa completamente diferente. Às vezes há um descompasso entre as nossas palavras e entre as nossas ações. Isso me lembra uma frase de um filósofo americano chamado, já faleceu, né? Ralph Emerson. Certa vez ele declarou algo que inclusive sintetiza bem isso que eu estou falando aqui com vocês. Ele disse o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Veja bem, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, quando o autor da carta aos Hebreus aqui diz: guardemos firme a confissão da esperança, ele quer dizer que devemos viver o nosso dia a dia, de forma que as nossas atitudes confessem onde está alicerçado a nossa esperança. As nossas atitudes devem transmitir isso. Os nossos atos, a nossa forma de viver deve ser confessional. As pessoas devem olhar para nós e perceber que tem algo diferente. Que através do nosso modo de viver, nós confessamos onde está alicerçado a nossa esperança. Sendo assim, uma igreja relevante não se deixa levar pelas circunstâncias da vida. Por quê? Porque ela vive não pelo que ela vê, mas pelo que ela crê. Uma igreja relevante não se abate pelas dificuldades e perseguições, porque ela tem os seus olhos espirituais focados em Cristo. Inclusive, como o próprio autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, verso 2, que é o nosso autor, Cristo, né, é o nosso autor e consumador da nossa fé. Isso torna essa igreja consciente de que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. E por isso, essa igreja, uma igreja relevante, é uma igreja que tem esperança, que é o que ele fala. Confissão da esperança. É que eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. A palavra esperança no grego, ela tem um sentido de regozijo e expectativa confiante de eterna salvação. Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente fala sobre esperança hoje em dia, no sentido popular, as pessoas entendem como algo que talvez possa acontecer. Por exemplo, o Cício, ele tem esperança que o Vasco um dia se torne um bom time, mas é uma esperança muito remota. Esperança no grego, aqui a palavra que o autor usa é uma esperança
que tem uma convicção, é alguém que tem uma convicção de que algo vai acontecer. Como está no dicionário grego-português, significa regozijo, expectativa confiante de eterna salvação. Então, uma igreja relevante, ela confia e ela se alegra porque ela tem uma expectativa confiante de que essa salvação vai vir. Não é uma possibilidade, mas ele crê que vai acontecer. Essa igreja é uma igreja que não deixa de confessar, então, de forma pública, que a sua esperança não está nas coisas do mundo, não está na religião, não está na política, não está no poder, não está na educação ou em qualquer outra filosofia humana. É uma igreja que entende que a nossa esperança está em Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso, essa igreja não vacila, pois crê que quem fez a promessa, como vai dizer o final do texto, é fiel para cumpri-la. A esperança está enraizada exatamente nisso, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós nunca nos esquecermos disso, nos esforçarmos para lembrar disso a cada dia. Por maiores que sejam as dificuldades que passamos, individualmente ou como igreja, devemos guardar firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Assim como o apóstolo Paulo disse em Efésios, ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas não para por aí. Uma igreja relevante tem uma outra marca. Ela é prática. O verso 24 vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, além de guardar firme a confissão de sua esperança, pois crê que quem prometeu é fiel, uma igreja relevante também estimula uns aos outros a praticarem o amor e as boas obras. E aqui é válido frisar que o autor indica que a prática do amor e das boas obras devem andar juntas de mãos dadas. Amor e boas obras. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós não podemos amar só com palavras ou só no aspecto emocional. O nosso amor deve ser de tal forma que nos leve à prática das boas obras. E da mesma forma, não podemos praticar as boas obras de forma litúrgica, de forma mecânica, ou para cumprir uma lista de tarefas religiosas. Devemos amar praticar as boas obras, e devemos praticar as boas obras em amor. Como eu disse anteriormente, devem estar de mãos dadas. É algo cíclico, que deve fazer parte da vida de uma igreja relevante. Tiago, no capítulo 2, verso 14, vai dizer que a fé sem obras é morta, e as obras sem fé também são. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, 8, coloca o mandamento de amar uns aos outros como um débito contínuo. Sabe uma coisa que você sempre vai ficar devendo, eu vou sempre ficar devendo? É o amor. Paulo vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Porque é um débito que a gente sempre vai ter. Enquanto nós estivermos aqui, vamos sempre estar devendo. Então, é algo importante de se atentar também. E devemos lembrar que, assim como nós falamos em outras mensagens aqui, inclusive eu falei sobre isso na mensagem anterior que eu fiz, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, o amor é uma atitude. Em segundo lugar, o amor não é uma opção, o amor é um mandamento. Jesus disse: amai uns aos outros. Em terceiro lugar, o amor é sem distinção, devemos, como Jesus disse, amar uns aos outros. Em quarto lugar, o amor é a essência do cristão. Jesus também disse que as pessoas nos conheceriam como discípulos dele, se amássemos uns aos outros. E isso é algo que não só nós devemos buscar de forma pessoal, ou seja, que deve fazer parte do nosso dia a dia, mas também é algo que nós devemos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. E aqui eu deixo algumas perguntas retóricas para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte aí: tenho sido um exemplo na prática do amor e das boas obras, de forma que tem estimulado aos meus irmãos a agirem da mesma forma? Será que quando as pessoas olham para você, para mim, para cada um de nós aqui, são estimuladas a amar? São estimuladas a praticar o amor e as boas obras, como sugere o autor? Eu tenho praticado as boas obras em amor? Quero que você faça essa pergunta, que você reflita sobre isso. Eu tenho amado praticar as boas obras? Ou eu tenho praticado as boas obras sem amor, simplesmente como o cumprimento de uma tarefa? São perguntas importantes que nós devemos fazer, nós devemos refletir. E por fim, a terceira marca de uma igreja relevante é que ela é unida
em adoração. O verso 25 vai dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como eu falei anteriormente, na introdução, quando a carta aos Hebreus foi escrita, a igreja passava por um período de perseguição, em todos os sentidos. Muitos temiam por suas vidas, e por conta disso começaram então a abandonar os cultos públicos, as reuniões públicas. Algo, aliás, que é até certamente compreensível. Eles tinham medo, então eu não vou para a igreja, não vou reunir. Mas mesmo assim, o autor da carta aos Hebreus adverte a eles a não deixar de congregar. Isso é algo que deve nos chamar a atenção. Ainda mais em nossos dias, onde por qualquer razão muitos deixam de frequentar os cultos públicos. Muitos deixam de congregar. E nós não estamos no momento similar ao momento dos irmãos da igreja do primeiro século. Nós estamos passando por uma perseguição. Como eu orei aqui, é bom estar num país onde nós podemos adorar a Deus livremente. O Cício, na semana passada, até deu uns gritos aqui, uns berros aqui, para provar que ninguém te prendeu não, né, Cício? Você não recebeu nenhuma notificação também. Nós podemos fazer isso livremente, mas muitas vezes nós abrimos mão dessa bênção. Quantos irmãos de países que não podem fazer isso, queriam estar no nosso lugar? Poder vir para a igreja, se reunir, congregar, cultuar. Nos últimos anos, surgiu o fenômeno dos desigrejados. Com certeza que muitos aqui já ouviram falar. São aqueles irmãos, né, que, por alguma causa, razão ou circunstância, deixaram de frequentar a igreja, tiveram algum problema com algum líder, com algum pastor, ficaram aborrecidos e não vão mais frequentar a igreja. Outro fenômeno que aconteceu nos últimos anos é dos poli-igrejados. Teve gente que falou assim: não, eu não vou parar de frequentar a igreja completamente. Eu só não vou ficar em uma só. Eu vou ficar pulando de galho em galho. Eu vou aqui, eu vou lá, eu vou acolá, e quando eu quiser ir numa assim eu vou, quando eu quero numa mais tradicional eu vou na tradicional, quando eu quero mais avivada eu vou na avivada, e o cara vai assim. Então o cara é poli-igrejado. Mas nos últimos 3, 4 anos, né, por conta da pandemia, surgiu um outro movimento, daqueles que não voltaram a congregar em suas respectivas igrejas e dizem estar satisfeitos com os cultos virtuais. É o que alguns estudiosos dessa área, né, de eclesiologia, têm chamado de crentes virtuais. Né, eu coloquei até no meu esboço aqui, crentes virtuais, porque se é que isso existe. Eu vou te explicar por quê. Mas antes eu quero frisar que, por mais que as transmissões online tenham cumprido e ainda cumprem o seu papel, dependendo da situação, e eu mesmo já me usufruí desse sistema, dessa ferramenta. Teve momentos onde eu estava acamado, a única opção que eu tinha era assistir o culto, né, a transmissão do culto, ou tive alguma situação que não era uma doença, mas que me impedia de vir na igreja, cheguei tarde do trabalho, enfim, há vários motivos que podem levar uma pessoa a não conseguir estar aqui presencialmente. Isso é fato. Então, eu sei que tem esse lado que nós devemos olhar, mas por mais que as transmissões online tenham cumprido e ainda cumprem o seu papel, sabemos que elas têm limitações e perigos. Limitações, em primeiro lugar, você não tem o contato físico. Você não tem o abraço, você não tem o aperto de mão, você não tem o calor humano, você não tem a comunhão de fato. E se você é da Ibara e não vem, você não tem o chá da Ruth. Inclusive, a Ruth ficou 2 cultos sem vir, aí ela passou por 2 provações, ela falou. Eu falei: ó, Deus falando, hein? Fica sem ver. Ela não veio, não mandou o chá, passou por 2 provações. Eu falei: ó. Ela falou que se ela não conseguir vir, ela vai mandar o chá. Mas brincadeiras à parte, essa é uma limitação. Então não dá para falar que é a mesma coisa. Eu vou assistir o culto de casa. Eu estou falando isso aqui, provavelmente nós temos alguns irmãos nos assistindo. E legal, está cumprindo essa função, os irmãos que não podem estar aqui. A gente sabe, tem conhecimento de pessoas que têm dificuldade, mas tem essa limitação. E tem os perigos também. Quais são os perigos? Quantos... Na época da pandemia, que você não tinha opção, você tinha que assistir online, né? Não tinha opção, estava tudo fechado, vocês lembram disso, né? Aí quantos lá, de repente, está assistindo o culto lá e no computador, aí abre mais uma aba. Deixa eu ver meu e-mail aqui, enquanto o pastor está pregando. Ih, caramba, chegou minha conta, tem que pagar amanhã. Ou chegou a notificação aqui de algum compromisso que eu tenho que fazer. Aí você está com a mente dividida, você está ouvindo a pregação do pastor, mas está prestando atenção em outra coisa. Ou quantos
Isso acontece na igreja também, que eu vou falar agora. Está rolando o culto, está rolando a pregação, o louvor, e o cara... Deixa eu dar uma olhada, chegou uma mensagem aqui no WhatsApp para mim. Acontece isso também. Ou quantos não aproveitaram para lavar a louça? Deixa eu aproveitar aqui quando o pastor está pregando, bota o celular num lugarzinho assim, o senhor está lá lavando a louça. Lava a louça todo dia, que água. Está lá lavando lá. Atenção dividida. Ou quantos não aproveitaram para fazer um lanchinho enquanto assistiam uma transmissão? Isso é um problema, porque assim, muitas vezes, nós estamos apenas assistindo a um culto, não prestando um culto. O pastor Augusto Nicodemos, comentando sobre isso, disse que o ajuntamento, ele traz exclusividade da nossa atenção. Quando nós nos ajuntamos aqui, além de estimularmos uns aos outros em tudo, como o próprio autor de Hebreus fala, e outros autores do Novo Testamento também vão falar, ele exige a exclusividade da nossa atenção. Nós nos preparamos para isso. Pode parecer que não influencia, mas o fato de você saber que é dia de culto, que você tem um culto, que você tem que pensar numa roupa, que você tem que tomar um banho, passar um perfumezinho para chegar aqui cheiroso, pentear o cabelo, tudo isso influencia até psicologicamente no seu preparo para chegar aqui e adorar a Deus. E quando a gente faz isso de casa, muitas vezes a gente acaba esfriando disso. Eu não sei vocês, mas na época da pandemia, quando parou tudo, eu não vi a hora de poder voltar a congregar. Eu não vi a hora da igreja abrir as suas portas novamente e eu poder abraçar as pessoas. Quando a gente voltou com aquelas limitações de máscara, não podia... Aí tinha um lance do cotovelinho, né? Alguns faziam assim, não sei se vocês lembram, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O ajuntamento traz exclusividade da nossa atenção. Temos que lembrar disso. Quando estamos no culto especificamente para isso, para cultuar a Deus, toda a nossa disposição mental, corporal, psicológica deve mudar. Precisamos de concentração, precisamos de dedicação, precisamos de entrega. Estamos ali oferecendo um culto a Deus. E por mais que possamos e devemos ter os nossos momentos a sós com Deus em nossos lares, que são os nossos devocionais, nada substitui o culto público. Eu posso adorar a Deus de casa? Posso. Eu posso orar a Deus de casa? Posso. Você pode fazer tudo da sua casa, você faz aqui. Mas nada substitui essa comunhão que nós temos. Nada substitui o culto público. Nada substitui o adorar juntos. Nada substitui o orar juntos. Nada substitui o dar as mãos, ou abraçar. E uma das coisas que a pandemia nos ajudou a ver, a perceber, foi exatamente isso. O quanto isso faz falta quando nós não temos. Não existe carreira solo cristã. Eu vou ser cristão, mas eu vou seguir carreira solo. Vou ficar na minha sozinho. Não existe. Não existe. A fé cristã é uma fé comunitária. Talvez você me ache até repetitivo, porque volta e meia eu falo de unidade, de comunhão, de fazer as coisas juntos, de amor. Mas não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia que aponta para isso. Porque a fé cristã, ela é uma fé comunitária. Ela é uma fé que deve ser exercida em conjunto, em grupo. Não é à toa que nós somos chamados do corpo de Cristo. Os dons são exercidos no corpo e não fora dele. Até porque algo que está fora do corpo não é do corpo, é uma prótese. E para pensar comigo, uma prótese não sente, não se relaciona, não tem vida. Ela pode estar até ali para ajudar, para cumprir uma função, mas ela não é corpo. E a igreja de Cristo não tem próteses, ela tem pessoas, membros, fazem parte do corpo, que cumprem com as suas funções, que têm importância para o corpo e para o próximo. Por isso, uma igreja relevante deve entender que ela tem essa característica, ela é unida em seus cultos públicos. Pois isso, queridos, é o prenúncio da relação que nós teremos com Cristo na eternidade. Se você tem dificuldade de estar na igreja, adorar com os seus irmãos, você vai ter uma dificuldade na eternidade, porque na eternidade vai ser assim. É um prenúncio. O pouco do que nós vivemos aqui, da alegria que nós temos nos cultos de adoração e de celebração, é um prenúncio do que nós vamos viver na eternidade. E é por isso, por entender a importância de congregar, que uma igreja verdadeira, uma igreja relevante, admoesta uns aos outros nesse sentido. Aí talvez você fale assim, pastor Ricardo, que palavra difícil é essa aí, admoesta? Eu vou explicar. A palavra usada no original para admoestar é a palavra grega parakaleo,
que também pode ser traduzida como chamar, convocar, instruir ou encorajar. E é exatamente isso que nós devemos fazer uns com os outros. Nós devemos chamar, convocar, instruir, encorajar uns aos outros a estarmos juntos, a estarmos em comunhão, a não abandonar os cultos públicos, a congregar. É exatamente isso que nós devemos fazer uns pelos outros. E eu quero chamar a sua atenção para uma última coisa, ainda dentro desse tópico. A palavra paracaléu, que é traduzida aqui como admoestar, ela é derivada da palavra paracletos, que é a mesma palavra usada por Jesus em João 14,16, quando ele fala que ele tinha que ir para que o Consolador viesse. A palavra que é traduzida para nós como Consolador é paracletos. O Espírito Santo é o nosso paracletos. E a palavra paracaléu é derivada dessa palavra. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus aqui está dizendo que nós devemos ser, nesse sentido, como o Espírito Santo para os nossos irmãos. Devemos ser paracletos, uns dos outros, ajudando a caminhar. Olhando para o lado, pô, fulano tem 3 cultos que ele não vem. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu mandar uma mensagem. Meu irmão, está precisando de alguma coisa aí? Está precisando de alguma ajuda, de uma oração? Tenho sentido a sua falta. Não é chegar com 2 pés na porta não, tá? Porque tem uns irmãos também que chegam com 2 pés na porta. Vai na igreja mais não, né? Não é assim não. É devagar, com amor, porque a gente não sabe às vezes o que o irmão está passando. Mas devemos nos estimular uns aos outros. Nesse sentido, exatamente o que o texto fala. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E esse finalzinho é exatamente a parte que mais me chama a atenção. Quando ele diz que, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia que se aproxima que ele fala aqui, o dia é o dia do Senhor, que é a volta de Cristo. Quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Volta essa que vai ser visível, que não vai ser em 2 vezes, tá? Nesse negócio de volta em 2 vezes, volta secreta de Jesus, isso não existe, tá, irmãos? Tira isso da sua cabeça, você ouviu alguém falar isso, não existe não. Não tem base bíblica para isso. A palavra de Deus fala que todo olho verá. E Tessalonicenses fala que todos nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, os salvos, obviamente, né, os eleitos. 1 Coríntios, Paulo vai falar disso também. Então, todo olho verá e vai ser completamente visível e uma volta só. Não tem negócio de parte 1, parte 2, não. Vai ser no Rambo, né? Rambo 1, Rambo 2, a missão, não tem isso não. Jesus volta de uma vezada só. É assim que vai acontecer. Então, quando ele fala aqui, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, é desse dia, é o dia da volta do Senhor Jesus. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa parte? Como eu falei para vocês, essa carta foi escrita no 1º século. Isso nos mostra que eles viviam na crença de que Cristo estava prestes a voltar. Na mentalidade deles, Cristo vai voltar amanhã. Então por isso que o autor chama a atenção deles nesse sentido. Gente, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, instruam as pessoas que congreguem, que estejam juntos, que estejam em comunhão. Ainda mais que o dia do Senhor está se aproximando. E o que acontece? Hoje, nós temos experimentado, vivido um tempo onde as pessoas parece que perderam a esperança da volta de Cristo. Parece que a volta de Cristo está longe. Não se fala mais quase sobre isso. Parece até que as pessoas não acreditam. Ou tipo assim, Jesus vai voltar, mas não é na minha geração, não. É nas próximas gerações. Isso é algo que a gente não pode perder. Pode ser que Jesus não volte na minha geração, mas eu tenho que viver como se ele fosse voltar amanhã. É isso que o autor está falando para nós aqui. Temos que rever isso, queridos. Nós, como igreja de Cristo, temos que rever isso. Pois uma igreja relevante, além de ser confessional, prática e unida em adoração, como nós vimos até aqui, ela vive como se Cristo fosse voltar amanhã. Ela está preparada. Ela está preparada. Ou seja, não perde a sua esperança escatológica. Amém? Eu quero pedir que você se coloque de pé. Quero orar por você, por mim nessa noite, por nós. Como eu falei, nós estamos aí já finalizando a nossa série, uma igreja relevante. Na próxima quarta-feira, o pastor Cício vai pregar a última mensagem dessa série. E o nosso desejo
falo por mim, mas acredito que eu falo por ele também, pelo pastor Flávio, que inclusive foi quem pediu esse tema, pediu que a gente falasse sobre isso, foi quem nos direcionou. O nosso desejo é que essa série, até aqui, esteja servindo para nos levar à reflexão. A reflexão individual, pessoal de cada um de nós, como nós temos sido como membros, integrantes, parte dessa igreja, mas também como igreja. Completamos mais um ano, 40 anos de Ibara, né? Mas individualmente, o que nós podemos fazer? Onde nós temos falhado? Ou onde nós podemos melhorar? O que eu não tenho feito? O que eu nunca fiz e que eu preciso começar a fazer? Ou o que eu já fiz, mas deixei de fazer, ou não estou fazendo da mesma maneira que eu fazia antigamente? Como tem sido o meu envolvimento no corpo? Como tem sido a minha vida? Ela tem sido uma vida confessional? As minhas atitudes confessam realmente onde está alicerçada a minha esperança? Eu tenho sido um membro ou igreja no aspecto individual prático? Eu tenho mostrado, eu tenho estimulado aos meus irmãos ou ao próximo ao amor e às boas obras? Eu tenho congregado, eu tenho feito o possível para estar junto na casa de Deus, junto com os meus irmãos? E eu tenho mantido aceso essa chama, né, de que a volta de Cristo é eminente, que ela pode acontecer a qualquer momento, né? São perguntas, né, são questionamentos que a gente deve fazer, cada um de nós. Amém? Vamos orar, na sequência eu vou proferir a bênção pastoral e depois o Gessi terminará com mais um cântico. Senhor Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos alimenta, ela nos direciona, ela nos dá discernimento e ela nos corrige também, Deus. O Senhor fala aqui na Tua palavra que o Senhor corrige os filhos que ama. Então eu e meus irmãos queremos ser amados pelo Senhor. Então nos corrija, fale através do Teu Espírito Santo. Mostre onde precisamos melhorar, onde precisamos crescer, onde temos falhado. Estamos felizes por mais um ano que a nossa igreja completou, Pai, mas também é um momento de reflexão, um momento de olhar para trás, para que nós possamos começar, iniciar um novo ciclo, Senhor Deus, corrigindo erros e melhorando aquilo que nós fizemos da maneira correta, mantendo algumas coisas, outras coisas atualizando, enfim, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesse sentido. Assim como eu já coloquei aqui várias vezes, que a Ibara venha a ser cada vez mais uma igreja relevante aqui no bairro de Araçás. Que possamos crescer em todos os aspectos, em nossa liderança. Inclusive peço que o Senhor abençoe o nosso pastor, o pastor Flávio, e toda a diretoria dessa igreja. O Senhor abençoe cada ministério, cada departamento. Que possamos, Senhor Deus, cada vez mais estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Que possamos servir aos outros com graça, com vontade, Senhor Deus. E que essa igreja possa ser realmente um farol aqui no bairro onde nós estamos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente, Senhor Deus. Mas que o Senhor comece essa transformação, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, individualmente. É assim que nós te pedimos, Senhor Deus. E agora que a graça soberana do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.